Bom, pessoal, vamos tentar agora compreender um pouquinho melhor como que funciona o corpo de Galactus para a gente entender depois como funcionam os seus poderes, né? Quando o Vigia ele traz Galactus até o seu planeta para se propor a estudá-lo, né? Ele chega então ali à conclusão de que o seu corpo e os seus poderes eles se explicam de uma forma semelhante ao funcionamento de uma estrela. Ele afirma que Galactus é ali como se fosse um sol em miniatura, né? Então Galactus é ali ainda um bebezinho praticamente, né? Ali no seu bercinho, que é a sua nave, né? Que funciona como uma espécie de incubadora, né? E ali ele vai então se nutrindo e adquirindo a sua maturidade, né? Então, para a gente entender o vilão, é necessário que a gente compreenda como que é esse ciclo de vida, né, da estrela e o funcionamento dela, para a gente compreender também como é o ciclo de vida de Galactus e o seu funcionamento. A estrela, nós havíamos dito no vídeo anterior, ela se forma pelaquela teoria nebular que foi formulada ali por Immanuel Kant, depois desenvolvida por Laplace, né? E que trata de uma grande quantidade de gás, predominantemente hidrogênio, né? Que é o gás mais simples ali, é o primeiro elemento da tabela periódica, né? E esse gás ali de hidrogênio ele começa então a colapsar em razão da atração gravitacional, tá? Ele começa a desabar sobre si, como os próprios quadrinhos dizem, né? No final do universo ali, o colapso desaba sobre si. Com essa contração, os átomos de gás eles começam a se chocar ali cada vez mais e com mais frequência, né? Com velocidades cada vez maiores, o que resulta em um movimento muito grande, consequentemente um aquecimento tão alto ali que os átomos de hidrogênio acabam por se fundir no átomo de hélio. Tá? Aquela equação famosa de Einstein, E igual a mc ao quadrado, diz respeito a isso. Tá? Qual que era o problema aqui? A gente tem aquela visão, imagino que vocês tenham aprendido na escola sobre Lavoisier, que dizia que nada se cria, né? Tudo se reaproveita. E isso daqui, a princípio, foi um grande problema para a ciência. Por quê? Se dois átomos de hidrogênio se fundem para formar um de hélio, teoricamente eles teriam que ter a mesma massa. No entanto, não tem. O átomo de hélio ele tem uma massa um pouquinho menor do que teriam dois átomos de hidrogênio. Essa diferença é o que se converte em energia. Então aquela equação que é E igual a mc ao quadrado, que é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, esse m, essa massa, é exatamente a diferença que falta do átomo de hélio para 2 de hidrogênio, tá? Que é exatamente o que se converte em energia, tá bom? Então o calor liberado por essa reação, que é essa diferença, nessa fusão nuclear aqui, é como a explosão ali de uma bomba de hidrogênio controlada pela gravidade, tá? Trata-se de um efeito aqui muito similar ao de um balão. A sua integridade ali, ela consiste em um equilíbrio entre a pressão do ar de dentro, que expande o balão, e a tensão da borracha que o comprime. O que acontece? Nós temos ali, nessa fusão dos átomos de hidrogênio, na formação do átomo de hélio, uma energia que é liberada, tá? E essa agitação ali dos átomos, ela é mantida nessa forma esférica pela gravidade, tá? A forma esférica de tudo que a gente vê no espaço, você vê que tudo é redondo, né? A Terra é redonda, as estrelas são redondas, a Lua é redonda. Por que é tudo redondo? Por causa da gravidade, né? A gravidade mantém tudo ali juntinho, então fica redondinho, tá? É assim que funciona. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma explosão contínua, você tem também uma força de contração, que é a força gravitacional. E isso que mantém a estabilidade de uma estrela. Tá? As estrelas elas permanecem então estáveis por longos períodos, enquanto houver esse equilíbrio entre as reações nucleares e a gravidade. Mas em algum momento, o hidrogênio e os outros combustíveis nucleares vão diminuindo de quantidade, certo? Quanto mais combustível tem, isso é um pouco paradoxal, né? Quanto mais combustível tem, quanto mais massiva é uma estrela, no seu início do processo, mais rápido ela se esgota.
E isso acontece porque quanto maior a massa da estrela, mais quente ela precisa estar para conseguir equilibrar a sua atração gravitacional. E quanto mais quente, mais rápido ela gasta esse seu combustível, né? Então, a gente tem aqui que Galactus, ele precisa de uma quantidade muito grande de combustível, tá? Ele seria como uma estrela supermassiva, uma estrela realmente na sua vida adulta, né, eu tô falando, porque aqui ele ainda era um Sol em miniatura, mas na sua vida adulta, aqui ele ainda não consumiu nenhuma galáxia, nenhum planeta, né, ele ainda está dentro da nave. Mas quando adulto, ele tem essa fome absurda, essa necessidade de realmente ter muito combustível, porque ele é muito grande. O destino, então, dessas estrelas muito massivas é que depois delas exaurirem ali o seu combustível nuclear, elas passam a não poder mais sustentar de dentro para fora, devido à falta dessa pressão interna. Tá? Ela deixa de gerar o combustível que a expande. Então, começa a gravidade a ganhar mais força do que a expansão. Então, a estrela começa a se contrair, até se transformar em um único ponto de densidade infinita. Tá? A miniatura ali de uma singularidade. Algo muito semelhante ao que teria precedido o Big Bang, né? Que isso é o que acontece quando uma estrela gigante ela é comprimida até se tornar um ponto inimaginavelmente pequeno. O que está relacionado não apenas então ao fim da estrela, mas a algo que remete ao ponto de partida para a formação de todo o universo, aquela singularidade com a qual o Galactus se encontrou inicialmente, com a qual ele se uniu. Percebe que ele tem aqui, então, essa mesma característica, tá? Mesmo para objetos do tamanho de estrelas, a força de atração da gravidade ela pode sobrepujar ali as demais e levar uma estrela a entrar em colapso, sendo possível que desse colapso resultem inclusive buracos negros, tá? Que é esse final aí de vida de uma estrela supermassiva. Stephen Hawking faz um trabalho junto com o Roger Penrose, ali entre os períodos de 1965 e 1970. E nesse trabalho eles conseguiram demonstrar pela relatividade geral que deve haver uma singularidade de densidade e uma curvatura espaço-temporal infinita dentro de um buraco negro. Algo muito similar à singularidade ali que Galactus se uniu. Trata-se de algo, então, que, embora seja muito similar a esse início do tempo, pelo Big Bang, tem como única diferença que seria o fim do tempo ali para o objeto que está entrando em colapso, né? E para, eventualmente, alguém que esteja por ali, né? No entanto, qualquer observador, por exemplo, que permanecesse fora de um buraco negro, ele não seria afetado ali por essa singularidade, por essa falta de previsibilidade, né? Porque existe um horizonte de eventos, que é exatamente o alcance dessa gravidade. Esse horizonte de eventos é uma fronteira da região espaço-tempo ali, que circunda o buraco negro, do qual não é possível escapar. Tá? Algo como uma espécie de membrana de mão única ali em torno do buraco negro. É a trajetória que a luz segue no espaço-tempo para tentar escapar desse buraco negro. Perceba o seguinte, não há nada mais rápido do que a luz. E nem mesmo a luz escapa de um buraco negro. Por que o buraco negro é negro? Porque se existe ali uma reação em que há essa liberação de energia e de luz, ela não sai. Ela não consegue sair daquela órbita gravitacional. Ela se encerra nesse horizonte de eventos, tá bom? E de lá nada sai. Mas se nada, então, pode viajar mais rápido que a luz, né? Qualquer coisa, então, que atravesse esse horizonte de eventos, logo atinge ali a região da densidade infinita e o próprio fim do tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo está diretamente relacionado à velocidade e à gravidade, né? Então, dentro desse horizonte de eventos, no centro ali de um buraco negro, praticamente não existe o tempo. E esse novo conhecimento aqui que é trazido por Stephen Hawking e o Penrose, ele corrobora, né, confirma mais uma vez o efeito de tabula rasa, né? Esse efeito de algo que zera o tempo. Por isso que a gente justifica aqui as frases, né? Em um tempo além do tempo, um novo universo nascerá.
E a outra frase, uma eternidade de aparente inexistência se passou, então o embrião cósmico do universo explodiu. Tá, essa é a frase do narrador aqui. Até o início do século passado, acreditava-se então que o tempo era absoluto. No entanto, a descoberta de que a velocidade da luz parece ser a mesma para qualquer observador, independente dele estar se movendo ou não, levou à teoria da relatividade e ao consequente abandono dessa ideia de um tempo único e absoluto, passando ao conceito de um tempo relacionado ao observador. Eis aí a relatividade, né? Que o tempo ele tem uma relação direta com o observador. Então essa associação de Galactus com uma estrela explicaria a constante fome desse vilão, né, que sofre de fato com uma incessante necessidade de buscar alimento. Porque se uma estrela converte ali um percentual de sua matéria em energia, por meio da fusão nuclear, o desequilíbrio é certo e tem um tempo determinado, em uma razão proporcional à do seu consumo periódico, né? Trata-se de algo, então, que se traduz em uma figura antropomórfica ali, humana e gigante, por meio de uma fome devastadora, retratando, então, o sentimento do vilão em convergência com uma necessidade humana. Perceba que aqui a gente tem os três aspectos de Galactus. A gente tem um aspecto natural, que é essa questão da formação dele junto com o universo. A gente tem um aspecto divino, que é essa questão dele ser um ser com poderes cósmicos, né, que remete a uma espécie de um deus ou uma entidade superpoderosa, né? E a gente tem a conversão disso em um aspecto humano, que se traduz pela fome dele, pela necessidade dele de um acúmulo muito grande de energia para que ele consiga se manter vivo, tá? Assim como a estrela precisa do hidrogênio, o corpo humano precisa da matéria na forma de alimento, para que esse alimento seja então convertido em energia. Se ainda antes de se desenvolver, aqui Galactus já apresentava um funcionamento similar ao de uma estrela, seria possível para a gente presumir que a sua evolução seguiria como sendo algo similar ao ciclo de vida de uma estrela extremamente massiva. Isso devido à quantidade de matéria absorvida ali pela destruição dos inúmeros planetas, inúmeras galáxias, dos quais ele se alimentou, né, após o estudo realizado pelo Vigia, né, o que aconteceu depois. Assim, essa entidade extremamente massiva e poderosa, né, consequentemente precisaria de uma quantidade maior de núcleos planetários para se manter estável. E esse é o motivo dessa fome absurda. Caso ele não reponha a matéria que utiliza para produzir energia, em algum momento ele vai colapsar sobre si mesmo, vai se tornar ali algo similar a um buraco negro, com uma fome infinita, né? Em uma tentativa de analisar essa história, então unindo essa visão metafísica à visão física, né, eu estou unindo aqui uma visão mitológica a uma visão natural, né, da ciência. Se a gente fizer essa união, então é possível a gente considerar que a representação de Galactus retrata a fusão de dois atributos e de dois modos, reunindo um ente natural e um ser orgânico antropomórfico, mas com uma representação mitológica. Sob esse aspecto, seria possível então afirmar que Galactus é a representação dos atributos do egoísmo, da tirania, tá? Porque essa fome imensa, né, é representada aqui pelo modo antropomórfico dele, geraria então uma necessidade absurda de matéria para uma espécie de fusão nuclear, quando representado ali por um corpo celeste, né? E ambos constituem aqui expressões do excesso. Diante do potencial destrutivo, então, que se constata em Galactus, o Vigia prevê que iria se arrepender ali daquela decisão, mas, apesar de tudo, não lhe põe fim quando teve a chance. Enquanto isso, ele fez o estudo, liberou então Galactus, o ser voltou ao espaço, onde aprende ali a controlar os seus poderes, né, e vai desenvolvendo, atinge a sua maturidade, cria uma armadura que o ajudaria ali a regular essas espantosas energias. Perceba que essa armadura que ele cria, diz os quadrinhos que ela ajuda a regular a energia, o que dá a entender que de fato há uma perda de energia, tá? Então o corpo de Galactus está constantemente perdendo energia, e constantemente ele precisa se alimentar como todos nós, né? E como uma estrela.
Então ele cria essa armadura para ajudar ele a controlar esse processo de perda de energia. E transforma a sua nave, então, em uma espécie de câmara que poderia ajudá-lo ali a descansar e crescer até que ele atingisse a sua maturidade. Essa incubadora, então, de Galactus, ela ficou orbitando esse planeta chamado Arqueópia por anos, né, sem ser perturbada, até que uma guerra interestelar eclodiu por todo o setor espacial e deixou um rastro ali de completa destruição. Naves saqueadoras se aproximaram ali do que ele chama de cubo incubador, né? Que é a incubadora ali de Galactus, e decidiram destruir ali aquela possível ameaça, o que aconteceu no exato momento em que o período de incubação terminou. Então Galactus deixa a sua incubadora e se apresenta em sua forma final ali humana, né? Uma espécie de um ser humano imenso, e anuncia: Galactus vive. E com um único gesto, esse ser recém-nascido devasta toda a frota espacial invasora e afirma ali que suportou por incontáveis eras a devastadora aflição de uma fome ardente, mas que agora que ele acordou ele iria se saciar e que precisaria consumir energia viva ou pereceria. Desesperado, então, em razão do seu apetite brutal ali, Galactus se alimenta do seu primeiro planeta, que é o planeta Arqueópia, ignorando quem ou o que se encontrava nesse planeta. Ocorre ali um holocausto em que o planeta ele perde todos os seus recursos vitais, né? Enquanto uma pequena frota ali de espaçonaves se lança assustada no espaço. Um grupo de sobreviventes, que foi o único grupo de sobreviventes ali, ficou conhecido como os Errantes, tá? E navegaram no espaço por incontáveis séculos. Satisfeito, então, Galactus se dirigiu à devastada superfície ali do planeta Arqueópia, onde presenciou a carnificina que ele mesmo cometeu e identificou como resultado dos seus atos a mesma deterioração que antes atingiu o seu próprio universo. E essa visão, então, modificou ali Galactus e o fez questionar sobre a sua condição. E ele se pergunta se ele seria então um mero agente da desordem e da destruição. Como prova de seu poder, Galactus então decide que não apenas ele restauraria aquele planeta, Arqueópia, em toda a sua grandeza anterior, mas ele a elevaria, né, a glórias ainda inexistentes. Então aqui você percebe que o vilão ele sofre um conflito muito grande entre a sua natureza, que vem daquela entidade, né, com a qual ele se uniu, que é uma natureza de uma fome desesperadora, com a sua natureza humana. Na verdade, ele não quer essa destruição, não é isso que ele busca, mas ele tem uma fome muito grande e ele precisa se alimentar.